Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu tô aqui no evento de lançamento do BYD King. Sim, o sedã médio que prometem que vai incomodar o Toyota Corolla. Aqui a gente vai fazer um vídeo de primeiras impressões com esse carro. Como vocês podem ver, a BYD montou um circuito ali pequenininho, mas que dá pra gente ter umas primeiras impressões do carro, como eu falei pra vocês. E eu vou falar alguns detalhes aqui, mostrar algumas coisas de acabamento, também falar sobre autonomia, potência, qual motor que esse carro utiliza. E lembrando que ele está sendo oferecido no Brasil em duas versões. Eu já falo o preço para vocês também. Vamos lá descobrir os detalhes do BYD King. Imagino que vocês estejam bem curiosos para saber o preço, então já vamos começar falando disso aqui para vocês. Essa aqui é a configuração de entrada, a GL, tá? Tem algumas mudanças em relação à GS, eu vou listar aqui para vocês rapidamente nesse vídeo de contato inicial com o BYD King. Mas então o King GL, versão de entrada, custa R$ 175.800. Já a versão GS, que é mais cara, custa R$ 187.800. Vale lembrar que a BYD frisou também que você consegue assinar esse carro, né? Manter ele por assinatura a partir de R$ 4.992, num plano de 36 meses com 1.500 km por mês. Antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo e a sua opinião nos comentários sobre esse preço. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do vídeo, caso você não goste dele, é só você retirar o seu like, fechou? Bom pessoal, vamos começar aqui falando de design. Lembrando que essa aqui é a versão GL, que é a de entrada, tá? Infelizmente a gente não tem a GS aqui para mostrar para vocês, mas muda pouca coisa entre elas, tá? Aqui fora, visualmente, a forma mais simples de você distinguir uma da outra é pela grade, que muda um pouquinho na GS, que ela tem uma continuação aqui com um filete de LED, né? Reparem aqui o conjunto de iluminação ligado, que é Full LED, já vou mostrar para vocês. E aqui ele não tem essa interligação, só realmente pela barrinha cromada. Na GS ele liga também em LED. Conjunto de iluminação então, farol baixo, farol alto, luz de seta, luz de lanterna que também funciona como DRL, tudo em LED. Porém a gente pode ver que não tem um farol de neblina. Eu gostei bastante dessa grade, bem diferente, mas achei ela bem bonita, dá um destaque bem legal para esse carro, sem ser exagerada. Comentem embaixo o que vocês acharam. Aqui do lado a gente tem rodas de liga leve que são iguais também nas duas versões, com pneus medidas 215 55 aro 17. Nesse caso aqui está com pneus JIT Comfort, né, que é uma marca chinesa, mas eu gosto que eles não colocaram uma roda totalmente escurecida. Essa aqui, que é diamantada com Black Piano, acho que fica muito mais bonita. Dá para perceber já aqui luz de cortesia no retrovisor, mesmo sendo a versão de entrada, nesse caso aqui. Repetidor de seta em LED. Tem o símbolo aqui do NFC, que se você quiser você pode comprar uma chave cartão como acessório na concessionária e destravar o carro por aqui. Maçaneta aqui com botãozinho de trancamento e destravamento presencial. Filete cromado aqui na base dos vidros, em cima também, mas eu achei que não ficou exagerado, tá? Principalmente no branco ele disfarça um pouco melhor isso. Se você pegar o preto já vai dar um destaque um pouco maior. Falando em preto, coluna C em Black Piano, que eu também gosto bastante. Vou mostrar um pouquinho aqui da traseira para vocês. Conjunto de iluminação aqui também 100% em LED. Só não gostei da ré, que ela é posicionada aqui embaixo, ela fica somente do lado direito. Ali já é uma luz de neblina traseira, mas o conjunto em si superior eu achei ele bem bonito. Essa aqui que está acesa é a guia de lanterna, que vocês podem ver que é interligada também. Pega toda a tampa do porta-malas. Logo BYD convencional, não é o Build Your Dreams, né? O Construa Seus Sonhos. E aqui embaixo a gente repete o nome da marca, isso não faz sentido, que já tem o BYD aqui em cima, e o nome do carro, que é o King. E aqui relativo à motorização DMI, que eu já vou falar para vocês do conjunto mecânico. Brake light aqui em cima também em LED, bem grande, inclusive. Vou mostrar ele aqui de perfil para vocês. Black Piano ali embaixo, né, no para-choque. E eu acho em geral um carro bem bonito, tá? Ele tem um design assim um pouco mais clean, não é tão chamativo, por exemplo, quanto um BYD Seal, que tem uma pegada um pouco mais esportiva no visual, mas eu acho bem refinado esse design que a BYD escolheu aqui para o King. Vamos falar então de conjunto mecânico e temos alteração em relação às duas versões.
Esse aqui que é de entrada, vamos começar falando para vocês. Usa o motor 1.5 aspirado, somente a gasolina, lembrando que não é flex, que rende até 110 cavalos de potência com 13,8 kg de torque. Esse motor está presente nas duas versões, porém, lembrando que esse carro é um híbrido plug-in, ou seja, aquele que você conecta na tomada para recarregar a parte elétrica. Inclusive a gente consegue ver o motor elétrico aqui cabeados por um sistema em laranja, justamente para chamar a atenção, para você tomar cuidado ali para não tomar um choque, alguma coisa nesse sentido. A motorização elétrica, no caso dessa versão de entrada, que é a GL, ela tem 179 cavalos e 32,2 kg de torque. Combinados são 209 cavalos. Porém, a BYD não informou o torque combinado, tá? Esse torque de 32,2 é somente do motor elétrico. E lembrando que não basta você somar os números do motor a combustão com os números do motor elétrico, porque o pico de energia máxima, ali, de potência máxima e de torque máximos, não acontecem exatamente iguais para os dois motores, tá? Então não basta somente somar, não é uma conta assim tão simples. Já vou aproveitar para falar também da bateria. As duas versões têm a bateria Blade do tipo LFP, mas nessa configuração mais básica ela tem 8,3 kWh de capacidade. Já a versão GS sobe para 18,3 kWh, então uma bateria consideravelmente maior na versão mais cara. E a versão de topo também muda a potência. Lá o motor elétrico tem 197 cavalos com 33,1 de torque. A diferença de torque é um pouco menos expressiva, mas ainda assim positivo para a versão GS. Lá então você tem uma potência combinada de 235 cavalos contra os 209 que eu disse aqui para vocês na GL. Aproveitando para falar de desempenho, nessa versão de entrada são 7,9 segundos de 0 a 100 e 185 km por hora de velocidade máxima. Na versão GS mantém a mesma velocidade final, porém o 0 a 100 é feito em 7,3 segundos, ou seja, consideravelmente mais rápido. Agora falando de autonomia, essa configuração GL, de novo, que é a de entrada, a gente acaba se confundindo um pouco GL e GS, então eu vou frisar isso para vocês a todo momento. Aqui a gente tem uma autonomia no modo 100% elétrico de 55 km, que já é um número bem interessante. Agora na versão com bateria maior, a GS já vai para 120 km de autonomia, porém no padrão NEDC, que é o ciclo europeu, tá? Então na prática você aqui no Brasil provavelmente não vai conseguir fazer toda essa autonomia que eles divulgam. Esse carro ainda está no processo de homologação, passando pelo Inmetro, então a gente ainda não tem o número oficial do PB-EV, que é o programa de etiquetagem veicular aqui no Brasil. Já a autonomia no modo híbrido, combinando um tanque cheio, lembrando que o tanque tem 48 litros de capacidade para gasolina, não é flex, aí você tem 1.200 km de autonomia na versão com bateria maior, que também é a versão mais cara, ou 1.100 km nessa aqui que a gente está mostrando para vocês, que é a versão mais básica. Interessante, né? As duas opções que a BYD trouxe para o Brasil aqui no King tem uma autonomia excelente, mesmo a com bateria menor. E falando de bateria, a gente tem que citar rapidamente também a recarga, né? Tem diferença também entre as versões. A com bateria menor, ou seja, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, consegue uma recarga em AC, ou seja, corrente alternada, de até 3,3 kW. Agora, se você pegar a versão mais cara, já carrega em 6,6, é o dobro. Então, realmente, você vai ter muito mais agilidade para carregar a bateria. Tudo bem que a bateria sendo maior, você leva mais tempo, né? Então, aqui que você tem a bateria menor, apesar de ter a metade da potência de carregamento, você também acaba usando, às vezes, até menos tempo para carregar 100% dessa bateria do BYD King híbrido plug-in. E aproveitando que a gente já falou de muita informação técnica, vale citar para vocês que ele utiliza aqui na dianteira suspensão independente do tipo McPherson e na traseira eixo de torção. Bem padrão, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Toyota Corolla, que a gente vai fazer ali um comparativo, como vocês podem ver lá no fundo, aí você já vai ter suspensão independente nas quatro rodas. Então acho que é um ponto negativo aqui do BYD King. Porém, tem freios a disco nas quatro rodas sendo ventilados na dianteira. E vamos citar aqui rapidamente também as dimensões
para vocês, né? Vamos lá, de comprimento temos 4,78 metros, de largura são praticamente 1,84, de altura 1,49 e o entre-eixos me surpreendeu, 2,72. E o vão livre, que a BYD já informou aqui pra gente, é de 12 centímetros. Lembrando, considerando o carro com peso em ordem de marcha, logicamente, tá? Vamos mostrar rapidamente o porta-malas para vocês. Lembrando que ele não tem abertura elétrica, ele acaba subindo um pouco aqui pelo sistema de contramolas. E a gente tem uma capacidade aqui de 450 litros. Lembrando que o Corolla tem 470. Porém, aqui a gente ainda não conseguiu confirmar se é do tipo VDA ou litros líquidos. Posso dizer que aparentemente VDA caberia aqui tranquilamente. Aqui a gente tem um kit de reparo, então aparentemente esse carro não tem step. E aqui um carregador de tomada convencional, de 3 pinos. Isso é interessante porque, logicamente, se você vai comprar um carro híbrido plug-in, você tem que instalar um wallbox na sua casa, mas em algumas ocasiões isso quebra um galho muito grande, ajuda muito. Você tem essa alça aqui para te ajudar a fechar o porta-mala. E de novo, essa linha em LED que eu acho muito bonita. Esse aqui é o interior do BYD King. Vamos conferir como que é o acabamento. Bom, aqui em cima a gente já percebe que é emborrachado, tá? Não é, ele não afunda tanto assim, mas é um acabamento sim primoroso. Costuras aqui contrastantes, acho isso legal. Aqui já é um plástico, mas aparentemente de excelente qualidade. Um azulzinho aqui em cima, bem discreto, azul bem escuro. Não vou mostrar exatamente todos os detalhes para vocês, porque a gente vai pegar esse carro depois para testar durante uma semana, onde eu realmente vou mostrar detalhe por detalhe para vocês na avaliação completa, tá? Mas só mostrando rapidamente aqui o interior, eu achei ele particularmente muito bonito, porém, já adianto para vocês que a posição de dirigir não me agradou muito. Ele é um carro que eu fico um pouco apertado. Vale ressaltar para vocês que eu tenho um pouquinho mais de 1,91 de altura, como eu sempre falo aqui no canal. Então, tudo bem que eu sou grande, mas eu acho que o banco poderia recuar um pouquinho mais para trás, para me fornecer aqui uma posição um pouco mais confortável. Ó, eu tô com o máximo para baixo, o máximo para trás, e minhas pernas ainda ficam um pouco acanhadas aqui, ó. Eu pode ver que se eu tentar fechá-las, elas nem chegam perto por conta do volante. Falando do volante, revestimento em couro, logo BYD aqui no centro. Aparentemente tem uma pegada legal, apesar de não ter pretensão esportiva alguma, né? Obviamente, o foco desse carro é conforto e autonomia. Mas aqui você tem comandos de controle de cruzeiro, aqui até mesmo das câmeras 360 graus. Lembrando que essa é a versão de entrada, tá? Qualidade não é lá aquelas coisas, mas é legal ter isso já na versão de entrada. Um Toyota Corolla, por exemplo, não tem. Tem só uma câmera de ré, que inclusive a qualidade é péssima. Aqui no console a gente tem a chave do carro, é do tipo presencial, aqui ela tá com alguns plastiquinhos, mas você tem inclusive partida remota, um carregador de celular por indução, as saídas de ar ficam aqui mais baixas. Na versão mais cara você tem também uma luz ambiente em LED colorida, então você consegue selecionar uma cor diferente, igual a gente vê por exemplo no Song Plus. Botãozinho Start Stop eu achei bem bonito, aparenta ser um cristal, né? Muito legal. Modos aqui elétrico ou híbrido. Aqui seria um modo de neve, né? Ó, terreno com neve, ele fala ali gravilha e relva, né? A tradução tá um pouco diferente do que a gente está habituado. Mas a alavanca de transmissão aqui, ó, a gente joga pro lado para conseguir. Alavanca de mudanças para a posição P. Escutaram ela falando? Aqui comando de volume da central multimídia, isso legal porque tem comando físico, né? Alguns atalhos para o ar-condicionado, bem poucos, mas tem. E modo de condução. Freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold. Aqui você tem um apoio de braço com a sigla NFC, se eu não me engano você coloca aqui para ligar o carro. E ele abre, ele não tem uma travinha, mas ele sobe aqui para você ter um compartimento bem generoso, inclusive aqui embaixo. Central multimídia 12.8 polegadas, giratória, como vocês já conhecem de todo o BYD, com o sistema ICS, né? Intelligent Cockpit System, que a gente já conferiu, por exemplo, também no BYD Dolphin, que já passou aqui pelo canal, tá? Tem basicamente as mesmas funções, comandos aqui do ar-condicionado e tudo mais. O painel de instrumentos digital tem uma tela de 8.8 polegadas. Isso é legal porque o Dolphin tem uma tela muito menor, de 5, se eu não me engano. Então aqui, apesar de eu achar que ele ficou um pouco para cima, tá? Então o volante esconde um pouquinho ele aqui da minha visão, ó.
mas é uma tela um pouco maior, isso é interessante. Como eu falei, depois a gente faz um vídeo mais detalhado assim que a gente testar esse carro durante uma semana. Bancos aqui são brancos, eu gostei, tem a parte preta também em volta, bancos muito bonitos, né, nesse estilo um pouquinho mais concha. Tem regulagem de altura aqui do cinto, luzes internas bem simples. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó, um porta-óculos. Lembrando, o primeiro contato com o carro, tá, pessoal? Então a gente vai descobrindo as coisas juntos. Reparem que não tem iluminação aqui. Vamos conferir para o passageiro. Também não, somente o tampão e o porta-documento. Porta-luvas desce suavemente, mas não tem revestimento diferente. E, ao que parece, também não tem iluminação, nem mesmo refrigeração. Vamos mostrar o acabamento aqui das portas rapidinho. A gente já mostra lá a parte de trás para o vídeo também não ficar muito longo, tá? Macio aqui em cima, essa parte é um plástico, mas de boa qualidade. Maçaneta, ela meio que volta suavemente, ela tem um acionamento meio diferente. Saída do alto-falante também tem diferença. Lembrando que muda o número de alto-falantes entre as duas versões. Essa aqui, ressaltando para vocês, é a configuração de entrada. E a lista de equipamentos completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, só para a gente reduzir um pouco o tempo, tá? Aqui onde a gente pega para abrir a porta também é em couro, inclusive essa parte aqui. E aqui também, ó, então é um acabamento bem bom nesse carro, tá? Lógico que, por exemplo, o Song Plus vai ter um acabamento um pouco melhor, né? Aqui embaixo já é plástico duro. Botão de abertura do porta-malas para abrir o tanque de combustível. Banco do motorista é elétrico. E a versão topo de gama desse carro tem os bancos elétricos também para o passageiro. Aqui atrás, falando de espaço interno, tem 1,92 de altura, lembrando para vocês. E sobra esse espaço aqui. Vou dizer que para um carro desse porte até que é bom, tá? Considerando o tamanho do entre-eixos, eu esperava até um pouquinho mais. Mas ainda assim, se uma pessoa não for muito grande, ela entra aqui com certa facilidade. E o acabamento aqui atrás, ó, continua exatamente igual ao lado da frente. Isso é bem raro, né, a gente ver. Aqui atrás, primeiro essa visão mais ampla do interior, temos sim saídas de ar traseiras, duas entradinhas USB e também um porta-objetos ali. Porta-revistas atrás dos dois bancos. Tem também apoio de braço aqui no centro, com dois porta-copos inclusive. Iluminação em LED aqui em cima. E também alças de mão dos dois lados com cabide se você quiser pendurar alguma coisa. Ali na frente também tem alça de mão, só não tem para o motorista. Revestimento dos bancos aqui segue aquele mesmo padrão lá da frente. Eu gostei bastante e aparentemente esses bancos são bem confortáveis. A gente vai andar só um pouquinho com o carro hoje, mas como eu falei, depois a gente pega ele para testar durante uma semana e para descobrir se realmente vale a pena ou não comprar o BYD King. E aí, qual será que anda mais? BYD King ou Toyota Corolla? Ambos híbridos, mas lembrando que aqui a gente tem um híbrido convencional na Toyota, onde o próprio motor a combustão, nesse caso 1.8 aspirado, recarrega a bateria. E aqui, além do motor 1.5 aspirado que pode também recarregar uma parte da bateria, você também consegue conectar na tomada, por isso que ele é plug-in. Bom, estamos aqui no evento oficial do lançamento do BYD King. E já que a BYD colocou um Corolla aqui pra gente testar lado a lado, vamos andar com eles aqui nesse circuito para descobrir qual tem o melhor desempenho. Bom, pessoal, a gente vai andar primeiro aqui no Corolla. Olha que legal, a BYD colocou pra gente ter essa comparação. Corolla Hybrid, lembrando para vocês, potência máxima combinada aqui 122 cavalos. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó, tá no modo Power. Ó, vocês viram que ele demora, né? Ele é um pouquinho lento, demora para reagir. E isso porque a gente já colocou no modo de condução, que tá mandando mais esse desempenho, digamos assim, né? Pé no fundo. Ó, demora bastante, né? Chegamos aqui a menos de 60 km por hora. Vou fazer um 360. Ó. Abre. Pra lá? Isso, abre e faz tudo. Acelera que ele faz, vai. Ele não vai pegar o cone? Vai que ele faz. Acelera que ele faz, ele puxa o carro pra dentro ali. A gente vê que a direção também não é muito voltada para esportividade, né? Ele é um pouco mais conforto mesmo, né? A gente vai fazer mais uma voltinha depois, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Abre um pouquinho, fechar e pode fazer a volta. Agora que a gente já conhece um pouquinho melhor, ó, pé no fundo,
Ó, demora bastante, né, pra responder. Aqui a gente não tem muito espaço, é só um contato inicial, mas ainda assim já dá pra ter uma ideia, né? Ó, pé no fundo. Vamos ver depois a diferença em relação ao King, né? Ó, o pé no fundo. Os controles entram bastante aqui, né? Mas a gente vê que realmente o desempenho não é forte do Corolla. A gente vai ter que andar no King para comparar justamente essa diferença, mas ó, aqui a gente sabe que realmente é só parar aqui, né? Tranquilo. Vamos lá andar então no lançamento da BYD para entender se realmente tem muita diferença em relação ao, digamos que, seu principal concorrente, que é o Corolla híbrido. Bom, pessoal, já que a gente já andou no Corolla, vamos andar então aqui na novidade da BYD, que é o King. Lembrando que essa é a versão de entrada GL, então a gente tem uma potência máxima de 209 cavalos, torque máximo combinado ainda não foi divulgado, até porque no carro híbrido é difícil você conseguir no híbrido plug-in esse torque, porque ele é muito variável, tá? Depende muito do momento em que você está utilizando o carro. Mas 209 cavalos aqui de potência combinada do motor 1.5 aspirado com um motor elétrico. E a gente vai fazer algumas voltinhas aqui no estacionamento com esse carro para a gente testar um pouquinho do desempenho dele e como que é essa direção nessa impressão inicial, né? Nesse contato inicial. Tá, primeiro aqui no modo Sport a gente vai usar o modo híbrido nessa primeira volta, que ele vai combinar os dois motores da forma que ele achar melhor. Vamos pisar um pouquinho aqui, ó. Ó, a gente já vê uma diferença em relação ao Corolla. Posso dizer que não é uma diferença gigantesca nesse contato inicial, mas tem sim um torque superior, né? Vamos. Ó, pé de novo aqui, ó. Ó, vocês perceberam ele ligando o motor a combustão? Lembrando 1.5 aspirado. E aqui a gente faz o turninho de giro, né? Então vamos lá. Ó, a gente vê bastante silêncio, né? Aqui ele atua muito no modo elétrico, porque é a prioridade desse carro. Ele acaba ligando a combustão só como um auxílio, digamos assim, né? Ó, pé no fundo aqui de novo. Ó, vocês podem ver que ele tem sim uma boa resposta. Aqui na segunda volta a gente vai trocar pro modo Eco. Então vamos ver se muda muita coisa aqui na aceleração. Ó, a gente pode ver que dando um pé fundo, ele ainda te libera bastante potência no carro. O modo Eco, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o pedal menos sensível, uma direção às vezes um pouquinho mais leve. É um modo de direção diferente, não necessariamente ele corta a sua potência. Então se você der um pé no fundo, ó, ele continua entregando para você a potência do carro. Ele entende que você naquele momento está precisando, às vezes numa ultrapassagem, alguma coisa assim, utilizar o que o carro pode te entregar. Sair da curva aqui, pisando mais um pouco, ó. Você vê que ele tem realmente um torque bem interessante nesse sentido. A gente vai fazer mais uma volta ali depois para testar melhor ainda. Mas uma suspensão aparentemente bem confortável também, ó. O legal do carro híbrido e do carro elétrico vou trocar aqui para o modo Sport. No híbrido mesmo? Pode ser. Acho que é o melhor de desempenho para ele, né? Acredito que sim. Então vamos lá, modo Sport, pé no fundo. Ó, aqui deu uma pisão. Ele canta um pouquinho de pneu, porque a gente estava com a roda esterçada e aceleramos. Então normal, tá, pessoal? Esse torque que é praticamente instantâneo num carro híbrido, num carro elétrico, ele garante essa disposição para você em baixas rotações. Então se você tiver com a roda virada e der um pé no fundo, ele vai cantar um pouquinho de pneu, é completamente normal, tá? Vamos fazer a voltinha aqui. Pé no fundo. Vocês podem ver que a gente já tem que frear, porque realmente é bem melhor que o Corolla, tá? A gente precisa testar no quesito desempenho, eu tô falando, tá, pessoal? A gente vai testar esse carro durante uma semana depois para conferir mais atributos sobre ele, como acabamento, consumo, o próprio desempenho a gente vai testar melhor depois. E aí a gente fala também de equipamentos, se vale a pena pagar esse preço no carro ou não.
mas aqui é só um contato inicial que a gente está tendo nesse evento de lançamento do BYD King. Agora eu quero saber o que vocês acharam nesse contato inicial do novíssimo BYD King híbrido plug-in, um sedã médio que promete ele brigar com Toyota Corolla, Nissan Sentra, Volkswagen Jetta e também alguns outros modelos do nosso mercado brasileiro. Comenta a sua opinião aqui embaixo e, é claro, se inscreva no canal porque em breve teremos mais vídeos sobre o novo BYD King.